Olá, o Cenário Entrevista de hoje recebe o empresário e político amazonense Issa Abraão. Issa Najib Abraão, filho, é de Manaus, casado e pai de 3 filhos. Tem graduação em Economia e pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Desde cedo, sempre foi engajado com a causa política, tanto que foi eleito vereador de Manaus nas eleições municipais de 2008. Posteriormente, concorreu ao governo do Amazonas nas eleições de 2010. Mas, apesar de não ter sido eleito, obteve uma votação expressiva. Em 2012, foi eleito vice-prefeito de Manaus na chapa de Arthur Virgílio Neto, pelo PSDB. Enquanto esteve na Prefeitura de Manaus, acumulou as funções de secretário de Infraestrutura e Habitação e também foi presidente do Comitê Gestor da Política de Mobilidade Urbana e Ordenação de Ações e Reordenação do Centro de Manaus. Nas eleições de 2014, foi eleito deputado federal, com quase 114 mil votos. Em 2018, concorreu ao cargo de senador, mas obteve apenas 8,59% dos votos válidos, conquistando o 6º lugar. Atualmente, Issa é professor e empresário, além de pré-candidato ao cargo de deputado federal pelo Avante. Issa Abraão, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Obrigado, Eliane. Prazer é meu estar aqui e falar para milhares de pessoas. Issa, nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da sua história. Tem muita gente que está acompanhando essa entrevista, mas não te conhece, né? Não conhece a história de vida, né? Você perdeu seu pai muito cedo, foi criado pela sua mãe, com a ajuda da sua irmã. Como é que foi essa relação com as duas? Foi uma infância difícil? Bom, eu era de uma família de classe média baixa e eu lembro, assim, que meu pai se esforçava muito para me dar uma boa educação. E tem uma cena que é importante, e eu falo isso até por uma questão do que a gente está vivendo hoje, né? Eu lembro bem, Liliane, que eu estudava em escola particular, mas o meu pai era daqueles que vivia atrasando a mensalidade. E na época que eu estudava, quando tinha prova, os alunos eram convidados a sair de sala. Hoje é proibido, né? Mudou a legislação. Né? Mas na minha época era possível. Os alunos que os pais não pagaram a mensalidade. Aí ia o diretor e alguém na porta. Eu lembro dessa cena muito bem. E várias vezes eu era convidado a sair de sala porque meu pai atrasava a mensalidade. Hoje isso não vale mais, mas na época valia. Então era aquela classe média que lutava para dar uma boa educação para o filho, com muita dificuldade. E aí depois ele morreu, aí desandou mais ainda a minha família, né? E primeiro morreu minha irmã, que gerou uma série de transtornos e doenças no meu pai, depois morreu meu pai. Então a minha família meio que se desestruturou completamente. Mas aí a gente foi conseguindo se ajeitar e muitos dos problemas que eu passei na minha vida adulta, a gente sabe que vem da infância, né? Vem dos traumas, das dificuldades que a gente tem quando é criança e quando é adolescente. E aí eu fui vendo isso depois de muitos anos e tentando melhorar e encontrar a minha melhor versão. Mas foi uma infância ao mesmo tempo alegre na rua, vivia livre na rua, jogando bola, aquelas coisas todas, mas triste porque muita pancada, né? Muita pancada ao mesmo tempo, muito próximo uma da outra. Eu sei que um momento foi delicado, aquilo ali, mas como é que você conseguiu virar a chave, né? Porque você me parece uma pessoa muito dedicada aos estudos. Eu não tinha outra saída, né? Eu não tinha outra saída. Ou eu estudava, ou E na realidade, eu ao mesmo tempo que eu estudava, mas eu estudava porque eu queria aprender para mudar a realidade que eu vivia, e principalmente das pessoas que viviam próximas a mim. Então eu me esforçava muito. O pessoal diz assim, tu é inteligente e tal, não sei o quê. Mas, francamente, eu me acho mais esforçado. Eu acho que o esforço faz a gente aprender, a gente se superar, né? Você pode ter todos os talentos do mundo possível, mas se não se esforçar, se não trabalhar, o talento não serve para nada. Então, eu acho que o meu esforço, a minha vontade de sair do meu estágio e não sofrer, talvez eu acho que mais por não sofrer, o que eu sofri na minha adolescência fez eu me esforçar para crescer na vida. E como
bacana que a política surgiu na tua vida, porque você desde cedo já estava envolvido em movimentos, né? Eu sempre fui inquieto. Eu sempre, quando vi garoto de rua pedindo esmola, eu sempre me indignei. Sempre quando eu vi meu pai não conseguindo depois pagar a mensalidade, eu queria entender por quê. Eu sempre, quando eu queria um tênis novo e não podia, eu me revoltava. Eu queria entender por quê. Quando eu via outras pessoas sem condições, eu queria entender por quê. Então, tudo que eu via que eu discordava, que eu não concordava, eu queria, de alguma forma, agir para mudar essa realidade. E quando você age para mudar a realidade, você acaba fazendo política, né? Porque tudo é política, né? O preço do café, o preço do pão, a energia que a gente paga, tudo é política. E a partir daí, quando a gente começa a trabalhar e a se empenhar para mudar a realidade do próximo, sua e do próximo, a gente começa a entrar no mundo da política. E eu entrei no mundo da política por ideologia, para realmente ver um mundo melhor, um mundo de mais harmonia, de mais paz, de menos fome e menos desigualdade. Então, essa foi a razão de eu ter começado a participar da política. E qual foi o primeiro movimento que você participou? Aí eu procurei um segmento que eu, na época, me identificasse, foi o movimento estudantil. Aí entrei na UESA, União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas, e depois, conversando, batendo papo com a turma, eles me escolheram presidente da UESA, fui presidente da UESA. Depois, quando fui para o curso de Economia, fui para o DCE, Diretório Central dos Estudantes. Aí fui eleito presidente do DCE. Depois, também na faculdade, fui presidente da UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que é a entidade que representa os universitários do Estado. Então, quer dizer, toda a minha briga para levar a educação de qualidade, com mensalidade baixa, ou numa escola pública, ou numa faculdade pública, tinha muito a ver com a educação, né? Com a educação de lutar por dias melhores. E aí foi um passo, né? Movimento estudantil, presidindo essas entidades, foi um passo depois para ser candidato. Você já sentia essa vontade? A turma fala, na época a gente não pensava em ser candidato, mas a turma fala, olha, você tem que ser candidato, o pessoal te conhece, não sei o que, aí você acaba, por que não, né? Por que não? Que nem jornalista, às vezes começa a falar, ter programa, aparecer, não sei o que, a turma vê, olha, tem que ser candidato e tal. Então, vai surgindo, e a forma de você profissionalizar aquilo que você almeja é entrando na política profissional. E a política profissional é ganhando eleição e lá dentro tentando mudar de alguma forma aquilo que está errado. No outro bloco, a gente vai continuar falando sobre a sua trajetória na política. Mas, paralela à política, você também tem uma vertente empreendedora, né? E isso também começou muito cedo. Porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? Aí, para ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar. E aí eu montei uma empresa, eu já trabalhava desde os 12 anos em empresas da família, de tios meus e tal. Mas depois eu montei uma empresa minha que existe até hoje, ela só foi transformada com o tempo. E a partir daí eu gosto muito dessa coisa de vender, né? Essa coisa de lidar com o público, de vender um produto, de vender um serviço. É uma coisa realmente que eu entendo hoje, todos os empreendedores, todos os empresários que estão passando muita dificuldade, que estão tendo muita dificuldade de manter seus negócios em pé, a alegria que é quando o mercado melhora, quando a economia melhora, que ele sente que entra um cliente, que compra alguma coisa, que vê o seu produto saindo. Isso é ao mesmo tempo apaixonante, mas é preocupante quando a situação está ruim. Então, essa veia empreendedora veio muito também por conta de você ter que trabalhar, de ter que fazer algo. E eu faço isso até hoje, né? Atuando... Como está a sua visão para o mercado? Eu acho que teremos expectativas positivas ou não? Tão cedo não. A gente tem hoje, por exemplo, Manaus, ela está com 17% de pessoas desempregadas. A gente tem aí um polo industrial de Manaus que cada vez mais passa por insegurança jurídica.
A gente tem 40% hoje da população economicamente ativa de Manaus, que são aqueles em idade apta para trabalhar, que estão sem uma perspectiva de longo prazo de manter uma renda. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa arruma um emprego hoje, ela pensa, bom, eu arrumei um emprego hoje, ela vai fazer planos, ela vai comprar um micro-ondas financiado, uma geladeira, ela vai pagar dívida, ela vai pintar a casinha dela, ela vai se ajeitar. Só que a pessoa arruma um emprego hoje, ela já pensa até quando ela vai conseguir ficar nesse emprego? 1 mês, 2 meses. E aí eu falo de 40% da população de Manaus, que a expectativa dela são a próxima semana. Então ela ganha, faz um bico hoje, recebe um dinheirinho hoje para se sustentar, se alimentar nos próximos 7 dias. Porque depois disso ela já não sabe se ela vai estar naquele lugar, se ela vai ter aquele serviço para se manter por mais 7 dias. E isso é angustiante, isso machuca. E as pessoas hoje, Liliane, elas estão se endividando para comer. Elas estão usando o cartão de crédito para fazer supermercado, estão atrasando a conta de água, estão atrasando a conta de luz, e tudo isso por uma política que está errada do ponto de vista macroeconômico, mas ao mesmo tempo que não há incentivo aqui embaixo em relação ao que essas pessoas podem ter de melhoria. Então a gente está vivendo uma era, e aí a gente vai entrar, por exemplo, numa eleição, que a gente vai ter a eleição do boleto. As pessoas querem ouvir ideias concretas para poderem ter condições mais confortáveis para pagarem os seus boletos. E hoje em dia a dificuldade do brasileiro é essa. As pessoas não estão conseguindo pagar os seus boletos. A gente tem, de cada 100 brasileiros, 77 com o nome no SPC e Serasa, e essas pessoas não têm perspectiva de tirar o seu nome do SPC e Serasa, e, portanto, não vão conseguir financiar, não vão conseguir um crédito para melhorar o seu empreendimento, o seu comércio, porque está com o nome sujo. E a gente tem no Brasil ainda 100 milhões de pessoas, das quase 220 milhões de pessoas, que vivem com uma renda em média de R$400 no mês. Então, você imagina a dificuldade que é hoje 100 milhões de pessoas viverem com uma média de R$400 por mês. Então, a situação do brasileiro hoje está muito ruim do ponto de vista econômico. Eu acho que a pauta econômica para essa eleição vai vir muito forte, porque as pessoas realmente estão passando muita dificuldade. Você, como economista, né, quais são as alternativas que a gente teria para tentar enfrentar esse momento que a gente está agora e tentar mudar um pouco essa realidade? Bom, são vários, aí vamos lá. A gente sabe que aqui, que para a gente melhorar a nossa infraestrutura, para a gente gerar emprego, para gerar renda, o Estado tem que injetar dinheiro na economia. O Estado tem que injetar dinheiro nas políticas públicas, na educação, na assistência social, na segurança e tudo mais. Para o Estado injetar dinheiro, ele precisa arrecadar. Então não adianta nenhum político hoje, e aí isso que precisa ser consertado, propor nada sem que ele diga o como. Porque acaba que a política perdeu toda a credibilidade, e com razão, porque os políticos prometem, vendem um mundo de ilusões e depois não conseguem cumprir. E não conseguem cumprir porque não dizem como. Então eu vou tentar aqui te dizer como. Por exemplo, hoje, o mototaxista, o motoboy, nós da classe média aqui, a gente paga IPVA nas nossas motos, IPVA nos nossos carros, a gente paga 11%, dependendo do valor que a gente ganha no contra-cheque do imposto de renda. Se ganhar acima de 2.700, vai pagar 27,5%. A gente paga tudo isso. Tudo paga. Mas quem tem jet ski não paga IPVA. Quem tem lancha na Ponta Negra ou no Tarumã de 5, 10, 15 milhões, não paga. Quem tem ações da Petrobras, quem tem lucros e dividendos
investidos, no caso, através de ações, também não paga lucros e dividendos. Então, a gente tem um Brasil que aqueles que têm muito, têm muita isenção de imposto. E o pobre e a classe média, que ganham menos, que estão vivendo no limite, tem a obrigação de pagar essa quantidade de impostos. Outra coisa, na conta de energia elétrica, na conta de água, na conta telefônica, a média que a gente paga de imposto é 40%. Seja uma conta que dá 10 mil reais, seja uma conta que dá 100 reais, você paga 40% de imposto. Mas uma coisa é alguém que ganha 20 mil pagar numa conta de telefone 40% de imposto. Outra coisa é alguém que ganha um salário mínimo pagar 40%. Um outro problema também que a gente identificou, o filé mignon, o salmão e o queijo suíço têm alguns impostos federais que são isentos. Se passasse a cobrar os impostos federais, porque eles estão inclusos como item da cesta básica, e não são. Se a gente passa a fazer uma reforma tributária, uma cobrança mais justa, a gente passaria a arrecadar só com esses 3 itens, passaria a ter um aumento a mais de 8 bilhões de reais nas receitas do governo. Isso serviria para quê? É importante também dizer. Serviria para investir, por exemplo, em creche. Serviria para dotar Manaus e o Amazonas de uma internet de qualidade, de criar UTIs, por exemplo, em cada município de Manaus. Então, primeiro a gente tem que falar do como. A gente tem que explicar para as pessoas como fazer para cumprir as promessas. E a partir daí, a gente vai começar a ter um pouquinho de credibilidade a mais, ganhar a confiança das pessoas para poder elas apostarem nesse projeto. É um projeto que precisa ser implementado porque ninguém aguenta mais. A política, por exemplo, da gasolina, Liliane. A gente está pagando um valor absurdo na gasolina porque a nossa política de preço da Petrobras, ela é feita pelo governo federal como uma continha chamada Política de Paridade da Importação. Então, a gente pode ter petróleo no Brasil, a gente pode ter refinaria do Brasil, mas não importa. O barril do petróleo nosso vai ser calculado conforme o valor, como se o Brasil estivesse importando. Então, com isso, mexeu lá na Rússia, mexeu lá na Ucrânia, mexeu lá no Canadá, mexeu em qualquer lugar, a gente vai ter um aumento do combustível aqui, o que é um grande erro, já que o Brasil é autossuficiente em petróleo. É bem complexo, mas bem complexo. A gente sabe que existem alternativas e opções, falta boa vontade. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente continua aqui a entrevista com Issa Abraão. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar da trajetória política do Issa Abraão, que é o nosso convidado dessa semana. Issa, você foi eleito vereador em 2008. Você já imaginava que chegaria a ocupar uma cadeira lá na Câmara Municipal? Imaginava. Para vereador, eu acho que eu me visualizava ganhando aquela eleição, sim. Aí depois já foi meio que acontecendo naturalmente, né? Até porque o sonho ele é modificado de acordo com as possibilidades, né? Você não vai sonhar uma coisa lá no alto sem antes ter feito o dever de casa aqui. Então, você sonha um pouquinho, consegue, aí vai elevando, né? Mas para vereador, à época, foi uma função muito nobre lá, que eu exerci e imaginava assim. Qual foi o teu legado lá na Câmara? Enquanto vereador, tem um que eu vou lembrar para ti agora, que foi uma lei que nós aprovamos, que garantia em cada apresentação cultural na cidade de Manaus, seja no teatro, seja nos shows, houvesse um espaço para os artistas locais. Então, por exemplo, vinha um show de um Skank, de um Roberto Carlos, desses artistas, né? Aí teria a obrigatoriedade das pessoas produzirem, mas dando espaço para os artistas da terra. Então, esse foi um legado importante nosso para a cultura.
O outro foi a CPI das águas, era um momento que faltava muita água na cidade de Manaus, e a gente cobrou isso. E também brigamos muito à época para combater a caixa preta da tarifa do transporte coletivo, né? Então, que eu lembro assim, isso já faz alguns anos, foram essas bandeiras que eu defendi à época. De vereador a candidato a governo, como é que foi isso? Pois é, a gente tinha um partido que confiava naquilo que a gente pensava, e aí havia um espaço, estava tendo muita falta de opção. Para te ver, a gente está tendo falta de opção nessa eleição, mas lá atrás já tinha falta de opção, né? E aí o partido, não, vamos colocar o Issa aí como candidato. E aí foi meio que uma possibilidade pedagógica de levar o novo, com boas ideias, com outro projeto. E acabou que ali eu consegui me projetar, tive quase 140 mil votos. Foi uma eleição muito bonita, muito saudável, muito sadia, mas consciente da dificuldade que seria ganhar naquela eleição, né? Depois dessa eleição, você recebeu o convite para ser vice-prefeito. Como é que foi essa experiência? Né? Vereador já foi logo vice-prefeito. Como eu estava muito bem cotado à época, e a vida do político tem altos e baixos, tem hora que a gente está com a popularidade muito boa, tem hora que a gente não está, e acho que agora eu encontrei o ponto de equilíbrio, e na época eu estava com uma porcentagem nas pesquisas muito boa, acima de 20%, tinha acabado de vir de uma eleição muito bem votada, só que eu não consegui reunir apoio, né? Depois que começou a entrar essa onda de rede social, do outsider, das pessoas que poderiam sair sozinhas e ganhar, mas na minha época não, na minha época a gente sempre imaginou grupo político, partido, coligação, condições estruturais para ganhar uma eleição. E diga-se de passagem, o Bolsonaro foi quem quebrou isso, né? O Bolsonaro foi quem provou que é possível ganhar sem essa questão de grupo, de tempo de televisão, mas na minha época, lá atrás, a visão política era outra. E aí todo mundo falou, não, tem que se unir, e acabou que eu fui empurrado a ser vice, né? E virei vice. E além de vice, você também atuou como secretário de uma grande pasta, né? Que é a Secretaria de Obras. Ela tem uma atuação muito grande. Qual foi o que tu trouxe de experiência, né? Olha, enquanto secretário, quando você tem a liberdade para trabalhar, as coisas passam a acontecer. Por quê? O povo aposta em você. Você chega no poder. Quando você chega no poder, no mínimo o povo espera que você retribua aquilo que você disse que ia fazer. E enquanto secretário, eu comecei a tapar buraco, a gente começou a asfaltar o quadrilátero da Copa, a gente reformou a Ponta Negra, a gente reformou o Mercado Adolfo Lisboa, que estava fechado há 9 anos, e a gente, na minha gestão, em 9 meses, conseguimos entregar. Só que isso também, ao mesmo tempo que foi bom para o povo, eu trabalhei muito, era bem workaholic na época, isso me prejudicou muito politicamente, né? Porque gera ciumeira, gera problema, e aí o pessoal vem e corta a gente, né? E começa a cortar as asas, digamos assim, no ditado popular. E isso e aí houve toda uma articulação para me abafar, para me eliminar, para me acalmar, para me deixar no chão, né? Geralmente isso acontece quando tem um cacique e não pode surgir uma outra liderança, né? Exatamente. A gente está observando isso agora, né? Tanto é que se você vê os caciques do Amazonas, eles não passaram o bastão para ninguém. É uma pena, porque é um pensamento até mesquinho, né? Mas o bastão está com eles e eles querem que fique revezando entre eles e vão continuar lutando mas eles não passam para uma nova geração. Olha, o Belão, que foi um político que eu sempre critiquei, a minha vida inteira eu critiquei o Belão, porque é uma linha totalmente oposta daquilo que eu penso. Outra época. Isso, é aquele político tradicional, mas eu admirei a atitude dele agora.
Porque o político tem que saber também a hora de parar. E ele resolveu parar e vai passar o bastão para o filho. Mas vai passar e vai parar, sabe? E tem uns que nem assim, nem isso fazem. Então, eu acho que faltou dos políticos mais antigos terem um pouco de senso crítico, fazer uma autocrítica, senso crítico, e passar o bastão para os novos políticos. Aí, tanto é, o Wilson ele é cria de toda essa situação, porque ele veio por fora, enquanto os caciques estavam aqui eliminando os novos políticos, o Wilson veio por fora, com apoio na época do grupo A Crítica, e conseguiu chegar lá porque ninguém percebeu ele vindo, correto? E faz parte, é do processo político, e ele teve a felicidade de se eleger. De tempos em tempos tem essas ondas, né? Aquele que insiste, chega lá, né? Tem o caso também de Serafim. Ele sempre quis ser prefeito, insistiu, chegou. Verdade. E eleição bonita aquela do Serafim. Tem esses movimentos a cada eleição, né? Agora eu queria que você me falasse a tua opinião, o que é hoje ser um bom político? Porque está tão distorcido, né? As pessoas estão com uma imagem tão negativa do ser político. Pois eu me faço essa pergunta também, viu, Liliane? Essa pergunta, se eu tivesse a resposta para ti hoje, talvez a gente conseguiria ter mais convicção das nossas ações, inclusive. Mas eu prefiro te dizer para ti o que não fazer, né? O que não fazer. Primeiro, um requisito que as pessoas olham no político, honestidade. Por incrível que pareça, os políticos que têm uma imagem mais próxima da honestidade são mais bem vistos. E isso continua. Aquela história do rouba mais faz, do é ladrão mas vai com ele. Não. Eu acho que a honestidade ainda é o principal requisito que as pessoas observam. Uma outra questão também é que o povo brasileiro, na sua maioria, ele é liberal na economia, ele não quer muita interferência do Estado, ele quer que se desburocratize muita coisa, mas ele é conservador nos costumes, ele é muito da família tradicional, ele é muito daquela coisa mais tradicional mesmo, mais ortodoxa, mas assim, eu sinto, pelo menos no Amazonas, eu sinto que a política está perdendo o sentido, porque a gente vê aí os empresários, muitos empresários entrando na política. Então eles entram na política, conseguem contrato no governo, conseguem contrato na prefeitura, depois usam parte do dinheiro que eles ganham com esses contratos para as suas eleições. E os políticos genuínos, os políticos verdadeiros, que têm ideias, mas não têm contratos, esses, talvez a política já não está fazendo tanto sentido para eles. O prazo já... eu acho que é algo que precisa ainda ser muito estudado, muito pensado, mas eu sinto que o povo ainda não consegue, da mesma forma que o povo está sem uma referência para deputado federal, para deputado estadual, para governador, para senado, o povo está muito sem referência, os políticos também estão muito sem referência. E quando muitos empresários, porque na época que eu entrei na política, Liliane, era grupo político e cada grupo brigava para que as suas ideias se sobressaíssem para chegar no poder. E hoje, a gente vê aí uma série de políticos que não importa mais ser de grupo A ou de grupo B. Ele quer estar lá, se junta com o governo, se junta com o prefeito, e quer ter contrato na prefeitura, quer ter contrato com o governo, e quer ter o dele e acabou. É assim que está funcionando. Não é fazer política, é fazer negócio. É fazer negócio, mas a política virou isso, infelizmente. O que você acha que está ocorrendo também? Velhas práticas, costumes também culturais, porque a culpa não é só de quem quer ser político, de quem almeja um cargo público, mas também do próprio cidadão, né? O cidadão também tem uma prática também, um costume que já começa errado, né? Do toma lá da cá. Isso também pode ter deturpado essa questão dessa imagem do político.
Exato. Essa questão do toma lá da cá já vem de muito tempo, mas, desculpa a palavra que eu vou usar, mas avacalhou agora. Porque é geral e parece que há até uma vista grossa por parte dos poderes que podem fiscalizar isso, que fica todo mundo só vendo as coisas acontecerem. Você vê aí candidatos a deputado federal, um disputando com o outro, quem é que compra mais liderança, quem é que tem mais dinheiro, né? E descarado. A gente sabe, a gente ouve. As pessoas não temem mais a justiça. Não. E aí eles vão ter, além do recurso privado, ainda vão ter o financiamento público, né? Vão ter os dois. Então, isso tudo deturpou completamente a razão do político. Às vezes eu vou para um local, eu quero discutir emprego, quero discutir renda, quero discutir imposto, quero discutir isenção de imposto, quero discutir zona franca, mas as pessoas só falam de negócio, disso, daquilo, do cargo, entendeu? Então a política realmente se perdeu muito, né? O que a gente observa muito é discursos vazios, interesses próprios, e o fazer política ficou a ver navios, né? Exatamente. Agora, eu queria que você falasse hoje, como é que você avalia hoje o seu eleitorado? Porque você não deixou de ser político, apesar de hoje ser um empresário aqui na cidade, está atuando, está insistindo, porque é difícil ser empresário no Brasil. É muito. Como é que você avalia o muito difícil. E o meu dia a dia hoje, enquanto comerciante, ele é duro, mas ao mesmo tempo é gratificante porque a gente está ali, gera mais de 30 empregos, né? Acaba participando do dia a dia das pessoas, então tá em contato com clientes, isso daí é muito bacana. Mas em relação ao meu eleitorado, eu tive na minha última eleição próximo de 300 mil votos. Vamos supor que eu tenha agora 1/3 ainda disso que me acompanha, né? E eu acho que são pessoas que me veem com alguma experiência já, por tudo que eu já vivi e aprendi, já tenho uma bagagem, ainda tenho uma avenida para percorrer, muitas ideias na cabeça para implementar e vontade de fazer acontecer. Então, esse eleitorado eu acredito que ainda confia. Agora, esse eleitorado, ele precisa ser despertado ainda, como o seu eleitorado também, Liliane. Você é uma referência, você é uma pessoa que já teve bastante voto. Só que olha o que está acontecendo. As pessoas falam assim, poxa, mas por onde tu anda? O que você está fazendo? Porque querem polêmica. As pessoas, quando a gente está em evidência muito tempo, é porque é algum assunto polêmico. E quem não é polêmico? E quem é racional? Hoje em dia, quem é racional, eu tenho o direito, por exemplo, de não ser Lula e de não ser Bolsonaro. E qual o problema nisso? Eu vou ser crucificado por isso? Eu não quero. Eu quero tanto que o Bolsonaro acerte, quero tanto que o Bolsonaro volte a melhorar principalmente a economia, e ao mesmo tempo eu não quero a quadrilha do Lula de volta, do réu Lula de volta, que desviou milhões desse país. Não dá para eu ficar nessa entre um e outro. Eu quero sair dessas extremidades, né, e lutar por um país que discuta projeto. O negócio é discutir projeto. Você tocou num assunto interessante quando as pessoas perguntam por onde anda e tal. As pessoas esquecem que somos pessoas reais. Temos vida própria, a gente precisa trabalhar, a gente tem família. Enfim, antes de querer ser político, nós somos pessoas reais, né? Agora, podemos esperar o isso nessas eleições? E só para complementar, o pessoal quer que a gente fique o tempo todo, às vezes, em evidência, mas isso também será lá, né? A gente não dá. Né? Claro, nós estamos no mandato. Estar no mandato exigiria isso. É obrigação. Né? Você está lá para trabalhar. Não, e tu imagina que eu sou um político, eu fui político, mas eu nunca gostei de exposição. Só até fala, mas como? Eu nunca gostei de exposição. Eu falo por necessidade de ofício. Né? Eu dou entrevista por necessidade de ofício, porque as pessoas têm que conhecer o que eu estou pensando, as minhas ideias, o que eu estou fazendo.
mas de aparecer, de me expor por simples vontade própria, isso nunca foi de mim, entendeu? Então, eu vejo pessoas com muita sede, essa turma aí que está chegando, né? Então, agora em relação a mim, eu estou estudando muito a possibilidade de ser candidato a deputado federal, mas eu vou deixar para decidir, para valer até a convenção. Algo que tudo indica, o meu caminho é esse. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Muita até coisa. lá. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com Issa Abrão. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai continuar falando sobre política e depois a gente vai para um rápido bate-bola. Tá. Mas eu queria que você falasse para mim como é que você avalia a decisão na época do PDT, o partido que você estava na época como deputado federal, que eles, a partir da tua manifestação do teu voto, né, no impeachment da Dilma, de te expulsar do partido. O que você acha isso? Os partidos devem ter realmente esse controle sobre o mandato do candidato? Ou o candidato ele está ali para representar o povo? Bem, o partido ele deve sim se responsabilizar pelo mandato, até porque ele aprova o nome do candidato. Então, quando o partido aprova um nome na convenção de um candidato, ele tem responsabilidade com aquele candidato e todo candidato assina lá, quando entra no partido, bem em letras pequenas, diz assim, concordo com o programa e estatuto partidário. Então acaba que ele deve responsabilidade ao partido. E eu acho que deve haver um mínimo de reciprocidade e respeito. Se o partido, por exemplo, defende o homossexualismo, ou é contra o homossexualismo, essas coisas que a gente vê aí, né, que acontece direto, essas bobagens, né, em vez de dar liberdade para todo mundo, mas a gente vê muito isso, a pessoa não pode ir se tem uma ideia diferente, enfim, ela tem que, no mínimo, ser compatível com o pensamento do partido. Agora, em relação ao meu caso, no PDT, o PDT percebeu a época que se equivocou, que me absolveu. Porque, veja só, quando eu era deputado federal, e aí vamos dizer, quem faz impeachment não é deputado federal. Quem faz impeachment é Senado da República e Supremo. O que os deputados federais fazem? Artigo 51 da Constituição Federal. Eles admitem o processo. Quando eu votei a favor, que o pessoal foi a favor do impeachment. Não, eu fui a favor que se admitisse a entrada de um processo. Aí esse processo entra para a Câmara aprova a entrada desse processo para ir para o Senado avaliar se vai impeachment ou não. Então, imagina, qualquer processo de impeachment, de impedimento que chegue a uma Câmara Federal, eu acredito que cabe sim a todos os parlamentares aprovarem, para que pelo menos se investigue. Mas quem é que vai investigar? Senado e Supremo juntos. Então, da minha parte, eu tomei uma decisão muito coerente com aquilo que eu pensava e penso, e de acordo com a Constituição, que era admitir que um processo fosse investigado pelo Senado e Supremo, que aí sim é quem tem o poder de impeachment. A gente compreende, né, essa questão de que os deputados estavam ali naquele momento para aprovar. Conturbado, né? Conturbado, que muita gente já estava declarando seu voto como se já estivesse julgando. Por isso, essa interpretação. Eu creio que foi... Mas é o mal do povo, né? Agora, o vigilante não matou uma moça num prédio e muita gente nos precipitou e acusou a filha e o namorado da filha. É o mal da sociedade. Cabe a nós, enquanto parlamentar, fazer aquilo que é certo e não o que é fácil. Porque o que é fácil, todo mundo faz. Agora, quem fazer o certo, se paga um preço. Isso é um dos objetivos do programa, além de a gente conhecer o nosso convidado, a trajetória profissional, é a gente saber qual é a opinião, né, sobre o cenário político nacional. E qual é a sua?
Olha, vai ser sanguinária essa eleição nacional, né? Eu queria só que o povo entendesse o seguinte: primeiro turno, dá para você escolher um candidato da sua preferência. Porque hoje em dia, pesquisa eleitoral virou propaganda eleitoral. E toda semana, ou a cada 2 dias, está saindo uma pesquisa eleitoral do cenário nacional. Exatamente para fazer propaganda, ou para um ou para outro. Mas o primeiro turno, você pode escolher o candidato que realmente for condizente com o que você pensa. Mesmo que ele não vá para o segundo turno. Mas não se permita, não se deixe ser levado em escolher ou entre A ou B, ou entre B ou A, porque no fundo querem que só fiquem os dois, quando na realidade você tem mais de 2 opções e pode escolher essas 2 opções. Aí vamos supor que você não queira nem o A e nem o B e vote no primeiro turno num outro candidato, mas o seu candidato não vá para o segundo turno. No segundo turno é aquele que você não quer. O segundo turno as pessoas escolhem, não é pela proposta, não é pela ideia. O segundo turno qual é o que eu não quero aí? Isso é o que vai nortear a escolha do segundo turno. Aí no segundo turno você vota por aquele que você não quer. Você não quer aquele, aí vota no outro. Mas no primeiro turno, faça uma escolha consciente, faça uma escolha nas ideias, né? Eu acho que antecipar o segundo turno para o primeiro, isso é muito ruim para a democracia. E antes da gente encerrar, vamos ter um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você me diz o que vem à sua cabeça ou o que representa. Tá. Educação. Tudo na minha vida. Empreendedorismo. Um prazer enorme de fazer diariamente. Política. Política eu já estive mais motivado para ela, agora mais pé no chão. Economia. Economia é prazer em estudar. Economia. Docência. Docência é quando eu tenho tempo e eu gosto de dar aula, mas no momento não estou conseguindo. Família. A base e tudo, né? Razão da minha vida. Amazonas. Amazonas, minha casa. Você tem um sonho? Vários. Um medo. Um medo de que aconteça algo com os meus filhos. Religião. Católico. Quem é Issa Najib Abraão Filho? Um cidadão de bem. Eu sou um cara do bem, sim. Issa, muito obrigada pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. E o Cenário Entrevista fica por aqui. Obrigado. Até a semana que vem.